Bom dia, hoje é 20 de abril. Faça um cabeçalho no caderno com capricho. Coloque o nome da escola, a data de hoje. Faça o antecessor e o sucessor do número 110. Antecessor 109, sucessor 111. Represente a quantia 110 no ábaco, que é uma centena e uma dezena. O número 110 por extenso. 110 na forma romana, um C e um X, e na forma cardinal, centésimo décimo. Hoje vocês vão ter aula de inglês também. Pula uma linha para dar continuação aos tipos de substantivo que nós começamos a ver ontem. Substantivo primitivo é a primeira palavra, é a palavra original. Substantivo derivado é aquele que deriva do primitivo, é a palavra nova. Exemplo. Como palavra primitiva, a primeira palavra original, nós temos pedra, ferro, vidro, café, vento, barba e cabelo. Então, o substantivo derivado, ele vai criar uma palavra nova. Ele vai usar um pedaço da palavra primitiva, chamada radical, e criar uma palavra nova. De pedra vai sair pedreira. Poderia sair pedreiro, pedroso, pedregulho. De ferro, ferreiro. Poderia sair ferradura. Vidro, vidraçaria, vidraça. Café, cafezal, cafezinho. Vento, ventania, ventilador. Barba, barbudo. Cabelo, cabeludo. Então, primitivo é a palavra original e derivado, substantivo derivado é a palavra nova, formada com o substantivo primitivo. Na apostila, página 87. Substantivo primitivo e substantivo derivado. O substantivo primitivo não se origina de outra palavra existente. Então, ele vai ser a primeira palavra, principalmente na língua portuguesa. Exemplo: pedra, jornal e gato. O substantivo derivado vem de outra palavra, da língua portuguesa. Exemplos: pedreiro, jornalista, gatão. Como vimos na explicação acima, as palavras pedreiro e jornalista são substantivos derivados, ou seja, originam-se a partir de outras palavras. Observe: pedra, pedreiro, jornal, jornalista. As palavras pedras e jornal são substantivos primitivos, pois dão origem a outras palavras. Chop, o herói. O Bernice Chop foi o campeão do concurso Cão-Herói de 2004. Ele faz parte de um projeto chamado Cão Idoso. A cada 15 dias, ele visita um asilo e faz a alegria de 6 velhinhos do lar de idosos Vivência Feliz. Durante 1 hora, eles jogam bola, brincam e se divertem com Chop. O cão até se deita para os velhinhos mexerem os pés em seus pelos, o que ajuda a melhorar as articulações. Para Priscila Lotufo, adestradora zootecnista e dona de Chop,
O segredo de se encontrar um cãozinho como este é prestar atenção em suas características desde pequeno. Um cachorro bom para esse tipo de trabalho é muito manso, autoconfiante e gosta de estranhos. Mas é possível educar o cão para ser assim, diz a adestradora. Então, esse texto é um texto adaptado. Retire do texto os substantivos primitivos e, após escrevê-los, coloquem seus derivados à frente. Então, o que vocês vão ter que fazer? Eu já selecionei alguns substantivos primitivos e, através desses aqui, vocês vão criar nova palavra. Então, vai usar um pedaço dessa, o radical, e criar uma nova palavra. Por exemplo, eu tenho campeão, é a palavra original. A nova palavra seria campeonato. Da palavra cão, eu posso criar canil. Da palavra herói, heroína. Projeto, projetar. Visita, visitante. Bola, bolada. Pequeno, pequenino. Trabalho, trabalhador. Manso, mansidão. Agora faça o contrário. Retire do texto os substantivos derivados e coloque os primitivos à frente. Então, vocês vão pegar a palavra que já foi criada e retornar a palavra de origem. Então, também eu já selecionei algumas. Primeira, alegria. Essa foi a palavra criada. Qual palavra deu origem a ela? Alegre. Velhinhos, velho. Jogam, jogar. Brincam, brincar. Articulações, articular. Cãozinho, cão. Falamos na atividade anterior sobre as palavras jornal e jornalista. Vamos conhecer melhor o mundo jornalístico. Para isso, leremos a notícia abaixo. Criança é sequestrada em Jandira e localizada em Barueri, na Grande São Paulo. Essa é uma notícia de jornal, então essa é a manchete, é o título. Caso ocorreu na noite de sexta-feira, dia 2, menina de 8 anos foi encaminhada ao hospital Pérola Byton. Então, o subtítulo é um resumo da notícia, o que aconteceu. É um resumo da manchete. Nós temos os repórteres, o autor da reportagem e o local onde ela foi postada, foi publicada. Isso foi no dia 3 de agosto de 2019 e foi publicada às 20 horas e 44. E segundo a notícia, quando ela foi vista, ela tinha sido atualizada há 2 meses. Polícia investiga o caso de uma criança que foi sequestrada em Jandira, localizada em Barueri, na noite de sexta-feira, dia 2. Ambos municípios da Grande São Paulo. A mãe da menina, que tem 8 anos, informou à polícia que parou com os 4 filhos em uma praça no Jardim
Sagrado Coração, em Jandira, no início da noite, quando um homem, aparentando ter 20 anos, pegou a criança e levou. A mulher relatou ter corrido atrás do rapaz, mas não conseguiu alcançá-lo. 3 horas mais tarde, por volta das 22 horas, a criança foi encontrada sozinha em um ponto de ônibus na Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigues Jorge, no Jardim Silvéria, em Barueri, pela Guarda Municipal. Assim, reforçamos a importância de se tomar cuidado com estranhos. Nem todo mundo é confiável. Então, esse é o trecho de uma notícia de jornal. A partir da leitura do texto e dos textos vistos nessa unidade, reflita sobre o perigo de confiarmos em estranhos. Então, a primeira pergunta é um exercício de resposta pessoal, não é nenhuma pergunta. Está pedindo para refletir. Por exemplo, vocês podem conversar com qualquer pessoa na rua? Vocês podem chamar qualquer pessoa da rua para entrar na casa de vocês? Então, vocês vão escrever sobre o perigo de confiar em estranhos. Então, vocês podem fazer isso? Número 2. Quantos anos a menina sequestrada possui? Qual a idade da menina? Número 3. Qual a função das aspas no texto? Então, a função das aspas no texto é indicar o discurso direto. Também pode até fazer citação, mas nesse caso está indicando o discurso direto. Número 4. O assunto principal do texto acima é um roubo, a confiança, uma ameaça ou um sequestro. Número 5. Podemos ver uma opinião do jornalista em. Opinião é o que o jornalista acha. Quando tem notícia, tem partes que são fatos, que realmente aconteceu, e opiniões, o que o jornalista ou repórter acha. Então, nesse caso, qual que é a opinião do jornalista? A polícia investiga o caso de uma criança que foi sequestrada. Então, se a polícia está investigando o caso, então isso é um fato, não é uma opinião. Então, a letra A não é. Letra B. A mulher relatou ter corrido atrás do rapaz, mas não conseguiu alcançá-lo. Então ela falou que ela correu atrás do sequestrador, mas não alcançou. Então isso aconteceu também. É um fato, não é uma opinião. Vai ficar a letra C e a letra D para vocês lerem e ver se é letra C ou letra D a opinião. Assim reforçamos a importância de se tomar cuidado com estranho. Nem todo mundo é confiável. 3 horas mais tarde, por volta das 22 horas, a criança foi encontrada sozinha em um ponto de ônibus na Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigues Jorge. Então, qual das duas vai ser uma opinião? Continuando. A notícia é um texto muito presente em nosso cotidiano. Por isso, ela é muito importante. Esse texto busca deixar o leitor informado e é veiculado em meios de comunicação como jornais impressos, TV
internet, revista, etc. Para conseguir informar seu leitor, ele utiliza um título atraente. Então, vai colocar algo no título que chama curiosidade do leitor. Então, o título: Criança é sequestrada em Jandira e localizada em Barueri, na Grande São Paulo. No subtítulo, vem um pedaço do que seria a manchete, a notícia. Então, o caso ocorreu na noite de sexta-feira, dia 2. A menina de 8 anos foi encaminhada ao Hospital Pérola Baito. Então, tanto o título quanto o subtítulo, eles vão chamar a atenção do leitor, vai deixar o leitor curioso. Depois vem uma outra parte chamada de lead. É o primeiro parágrafo que responde as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, o lead vai ser o primeiro parágrafo do início da notícia. Então, o primeiro parágrafo é esse: a polícia investiga o caso de uma criança que foi sequestrada em Jandira e localizada em Barueri na noite de sexta-feira, dia 2, ambos municípios da Grande São Paulo. Então, geralmente, todas essas perguntas são respondidas no primeiro parágrafo. Primeira pergunta: o que? A polícia investiga um caso. De quem? De uma criança que foi sequestrada. Quando? Na sexta-feira, dia 2. Então, quando que acontece? Acontece na noite de sexta-feira, dia 2. Onde? Aconteceu em Jandira, em Barueri. Como? A mãe da menina, de 8 anos, disse para os policiais que parou com os 4 filhos em uma praça, no Jardim Sagrado Coração, e a criança foi levada. Por quê? Porque um homem, aparentando 20 anos, pegou a criança e levou. Então, geralmente, essas perguntas são respondidas no primeiro parágrafo. Pode acontecer de não ser todas, mas precisa ser respondida. Aqui no caso, o como e o porquê foram respondidos no segundo parágrafo, mas a maioria das vezes tudo é resolvido no primeiro parágrafo. Tem as informações básicas. Continuando. Corpo do texto. O corpo do texto é onde é escrito toda a notícia. Então vem a introdução, o meio e a conclusão. Também tem trechos descritivos e narrativos. Os trechos descritivos está sendo contado exatamente como aconteceu. A mãe da menina, que tem 8 anos, informou que parou com os 4 filhos na praça do jardim no início da noite, quando um homem, aparentando ter 20 anos, pegou a criança. Então está descrevendo como aconteceram os fatos. E da mesma forma, está narrando
o acontecido. Então a mulher relatou ter corrido atrás do rapaz, mas não conseguiu. Então, descritivo está falando com detalhes e narrativos está contando o que aconteceu. O texto é curto, tem linguagem formal e objetiva. Linguagem formal é a norma culta. Não tem palavra escrita errada no texto. Não pode ter. E objetiva porque é um texto direto. Não fica enrolando para dar a notícia. E foi baseado em fatos reais e atuais. Então essa notícia, olha o que eu falei, é um fato. Aconteceu realmente. É diferente de opinião. Opinião é o que você acha. Fato é o que realmente aconteceu. Por exemplo, agora vocês estão tendo aula em casa. Isso é um fato. Opinião. É melhor estudar na escola do que ficar em casa. Isso é uma opinião. Retire do texto o título. 7. Qual é o subtítulo do texto? E 8. Pinte no texto o lead. Quando vocês forem pintar o lead, vocês podem usar lápis de cor amarelo. Então vocês vão pintar só o lead. Eu deixei destacado com várias cores aqui para vocês poderem entender como que funcionava. Então, mãos à obra e se tiver dúvidas, pergunte.